O vídeo anterior, não sei, parou de gravar sem querer aqui, mas eu vou continuar, tá? Bom, no vídeo anterior a gente viu que essa parte aqui é a parte dependente do tempo. O ângulo φ geralmente é zero, mas não que é uma obrigatoriedade. Pode acontecer de ele não ser zero e daí vai ser dito qual que é, tá? Bom, mas vamos supor que a nossa condição aqui, sempre a gente trabalha em cima de condições, que o nosso ângulo inicial aqui seja zero. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma oscilação completa, como eu mostrei para vocês, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, uma oscilação completa, ela leva 2π, certo? 2π é a oscilação completa que ela vai fazer um giro de 360 graus. Então, eu posso dizer que a frequência angular vezes o tempo, que para completar uma frequência angular, né, nesse tempo total, a gente pode dizer que ela completaria 2π, certo? Então, o que acontece? O que seria esse tempo? O tempo seria o necessário para fazer uma oscilação completa. O tempo necessário para ela fazer uma oscilação completa, que seria 2π, nós chamamos esse t de período, que seria o nosso t maiúsculo. Esse t maiúsculo é o período, e o período nada mais é que vocês já viram até lá alguma coisa nos fluidos, e esse período nada mais é que o tempo necessário para fazer uma oscilação completa. Então, posso dizer, quando ele faz uma oscilação completa, ele completa 360 graus, então posso dizer que W vezes T do período é igual a 2 vezes π. Então, eu posso dizer que o período é 2π dividido pelo W. O que seria o período, então? É o tempo necessário para fazer uma oscilação completa. Uma oscilação completa. Que seria 2π dividido pela frequência angular. Vocês também já viram lá na parte dos fluidos que o período, ou seja, o tempo necessário para fazer uma oscilação completa, ele é ao contrário da frequência. Ou seja, a frequência f e não a frequência angular, essa frequência f, é o número de oscilações que a gente tem por segundo. Então, por exemplo, assim, eu posso dizer 60 Hz, significa que em um segundo ela faz 60 oscilações completas em um segundo. E qual é o período? 1 segundo, porque em 1 segundo ela fez 60 oscilações. Aliás, desculpa, a frequência f é o tempo necessário para fazer uma oscilação completa e o período é o tempo de uma oscilação, certo? Então, a frequência é quantas oscilações ela faz em 1 segundo e o período é o tempo para fazer uma oscilação completa. Então, uma é o inverso da outra. Então, eu posso dizer que f é igual a 1 sobre o período. Substituindo aqui, eu posso dizer que f é igual a 1 sobre 2π dividido por W. Pessoal, só tô fazendo deduções de fórmulas aqui, tá? Mas para facilitar mesmo, certo? Então, posso dizer que frequência é igual, na divisão é a primeira vezes o inverso da segunda, que ficaria W sobre 2π. Então, posso dizer que a frequência é igual a W dividido por 2 vezes π, certo? Que é o que eu coloquei aqui. Bom, o que a gente ainda pode fazer? Isso aqui seria o período e a frequência. O período, ele é em segundos. E a frequência é quantas, né? Ou então é o número de oscilações por segundo. Então, a frequência é sempre dada em Hertz. Hertz é segundo na menos 1, que é quantas oscilações aconteceram em 1 segundo. A gente ainda poderia deduzir outras coisas aqui. Por exemplo, nós sabemos que, eu posso dizer que W aqui, ó, é 2πf. Eu posso dizer isso aqui, que W é 2πf. Nós sabemos que, por exemplo, que W é a raiz de K sobre M. Também a gente pode substituir aqui. Daí nós podemos chegar, por exemplo, dizer aqui, ó, vamos supor que eu pegue essa função do período aqui, tá? Só para mostrar para vocês.
Isso a gente já sabe, nós já deduzimos no vídeo anterior. T é igual a 2π dividido pelo W. Eu posso dizer que T é igual a 2π dividido pela raiz de K sobre M. Na divisão de fração, é a primeira vezes o inverso da segunda. Então, eu posso dizer que T é igual a 2π vezes a raiz de M sobre K. Tá? Eu posso dizer isso. Como a frequência é o inverso do período, né? Eu posso dizer que a frequência é igual a 1 sobre 2π vezes raiz de K sobre M. Também podemos calcular, certo? Eu ainda vou fazer no final vou fazer um vídeo mostrando o que significa cada um para vocês não se perderem, tá? Mas aqui é só pra gente entender que período é o tempo necessário para fazer uma oscilação completa, frequência é o número de oscilações por segundo, então um é o contrário do outro. Eu tenho aqui 2π dividido por W, aqui eu tenho W dividido por 2π. E aí aqui eu só substituí a raiz de K sobre M nas funções, que também a gente pode ser uma outra maneira de encontrar. 2π dividido por M sobre K, raiz de M sobre K. Vou grifar aqui para ficar mais fácil para vocês, tá? Bom, aí o que acontece aqui agora? Nós já chegamos em todas as funções que a gente tinha, né? Então, a gente tinha a função x de t é igual a cosseno de WT mais φ. Chegamos que a velocidade, que é a derivada primeira, tinha ficado menos AW seno de WT mais φ. E tínhamos visto que a aceleração era igual a menos AW ao quadrado, voltando para a função original cosseno de WT mais φ. Isso a gente chegou nas nossas funções. A função é dada em metros, a posição, a velocidade em metros por segundo e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Isso aqui não muda, tá? O que acontece? Se vocês lembram, todos os valores de seno e cosseno, tá? Os valores de seno e cosseno variam de menos 1 a 1. Todos os valores de seno e cosseno variam de menos 1 a 1. Então, o menor valor do cosseno que a gente tem, não que eu vou, por exemplo, cosseno de 90, 0, seno de 90, 1, por exemplo, né? É isso que eu quero dizer. Os valores, não os ângulos, os valores de seno e cosseno variam de 0 a 1. Então, por exemplo, a função seno, aqui é mais 1, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 0. A função cosseno, aqui é mais 1, aqui é menos 1, aqui é 0, aqui é 0. Ou seja, o seno de 0 é 0, o seno de 90 é 1, o seno de 180 é 0, o seno de 270 é 1 e o seno de 360 é 0. O cosseno de 0 é 1, o cosseno de 90 é 0 e assim vai. Então, todos os valores dos ângulos de seno e cosseno variam de 0 a 1. Então, o que acontece? Quando eu tiver a minha velocidade máxima, o máximo valor que eu vou ter aqui dessa relação aqui seno é 1 ou menos 1. Então, a minha velocidade sempre vai variar mais ou menos A vezes W. Por que vai variar mais ou menos A menos W? Porque esse valor aqui, ele sempre vai variar de menos 1 a 1, sempre. Então, se aqui for 1, eu vou ter menos AW. Se aqui for menos 1, eu vou ter mais A vezes W. Então, esses valores aqui de seno e cosseno sempre variam de 0 a 1. A mesma coisa aqui. Todos os valores aqui vão variar de menos 1 a 1. Nunca mais que isso. Nunca vai variar mais que isso. O cosseno de 90, 270, de 60, enfim, qualquer valor
de seno e cosseno sempre vai ser entre menos 1 e 1. Então, eu também posso dizer que a aceleração vai variar em mais ou menos AW ao quadrado. Porque esse valor aqui, ó, sempre vai ser entre menos 1 a 1, tá? Então, o que que acontece? A minha velocidade máxima vai ser máxima quando eu tiver A vezes W. E a minha velocidade vai ser mínima quando eu tiver menos A vezes W. A minha máxima vai ser essa, A vezes W. E a minha mínima vai ser menos A vezes W, porque todos os valores vão variar entre mais ou menos isso, certo? Então, eu também posso dizer o seguinte aqui. Nós temos que W é a raiz de K sobre M. Então, eu posso dizer que a velocidade máxima é A da raiz de K sobre M. Eu também posso dizer isso, tá? A minha velocidade máxima. A minha aceleração máxima vai sempre variar entre mais... A minha aceleração vai sempre variar entre menos e mais AW ao quadrado. Então, quando que eu tenho a minha aceleração máxima? A minha aceleração é máxima quando eu tenho mais AW ao quadrado. Essa vai ser a minha aceleração máxima. E aí, eu posso dizer o seguinte. Então, esse aqui vai ser a minha aceleração máxima. Posso dizer que vai ficar A, se o W ao quadrado é K sobre M. Então, aqui eu teria a minha aceleração máxima, certo? Porque todos os valores de seno e cosseno variam entre 0 e 1. Certo, gente? Bom, e aí o que que acontece aqui? Como a gente estava falando que a gente está sempre estudando o sistema massa-mola, né? Que vai ser... O sistema massa-mola é um sistema que vai idealizar, mas todos os outros movimentos vão respeitar a mesma coisa aqui. Nós tínhamos deduzido lá no começo que o W ao quadrado era igual a raiz, aliás, o W é a raiz de K sobre M, né? Ou então que W ao quadrado é igual a K sobre M, nós deduzimos lá no começo. O nosso K, que é a nossa constante elástica, nada mais é que W ao quadrado vezes M. Então, esse aqui vai ser a nossa constante elástica. E essa nossa constante, a unidade no sistema internacional é Newton por metro. É a nossa unidade da constante, tá? Eu vou gravar um outro vídeo ainda